O combate cristão, uma exposição de Efésios 6, versos 10 a 13, por Dr. Martin Lloyd Jones. Capítulo 11, Vigilância. Chegamos agora às atividades mais particulares, mais pessoais e mais individuais do diabo. Vamos tratar aqui de algo que pode acontecer com as pessoas na igreja, individualmente, enquanto que as igrejas poderão permanecer mais ou menos inatingidas. Quase não há limites para os meios pelos quais o diabo, em seu desejo de arruinar a obra de Deus em Cristo, ataca o povo de Deus. Ele o faz em grande escala, assim como em situações individuais. Não lhe importa a maneira de fazê-lo, contanto que leve algum cristão ou grupo de cristãos a um estado de escravidão e infelicidade, e com isso desfaça o seu testemunho das abundantes riquezas da graça de Deus em seu amado Filho e por meio dele. O assunto referente às astutas ciladas do diabo, como nós as experimentamos como cristãos individuais, tem sido tratado muitas vezes na literatura religiosa. Veja, por exemplo, o famoso livro de Bunyan, O Peregrino. Primeiro, ele descreve nessa obra o modo como o homem chega à convicção do seu pecado, foge da cidade da destruição e enfrenta grande dificuldade, até que o seu fardo é deixado aos pés da cruz de Cristo. Mas os seus problemas não terminam ali. O restante da história não é nada mais, nada menos do que uma narrativa muito gráfica e maravilhosamente pictória das ciladas do diabo. Bunyan escreve esse livro com o fim de ajudar os peregrinos em luta expostos àquelas ciladas, enquanto prosseguem nessa jornada chamada vida. Sua obra intitulada Guerra Santa é um tratado semelhante e igualmente todo o seu ensino é sobre a alma humana. Este era o método de Bunyan, método muito proveitoso, por sinal, de apresentação das astutas ciladas do diabo às pessoas, mediante alegorias, para que, prevenidas, se armassem antecipadamente. A mesma coisa se vê com relação a muitos outros escritos puritanos de 300 anos atrás. Um desses famosos livros, escrito por Richard Sibbes, é intitulado O Conflito da Alma e outro A Cana Quebrada. Robert Bolton escreveu um livro chamado Consolando Consciências Aflitas. Muitos dos escritos e sermões daquele grande século de pregadores foram dedicados ao assunto em foco, as astutas ciladas do diabo, como estas se manifestam nas vidas dos fiéis cristãos individuais. E nesta altura é preciso acrescentar, para sermos honestos, que se vê a mesma tendência na literatura católica romana. Quaisquer que sejam as suas deficiências, é nosso dever focalizá-las. Seus escritos tratam com clareza do diabo e suas ciladas. Resulta que sempre houve grande número de manuais de devoção, assim chamados, cujo objetivo é auxiliar os membros daquela igreja a lidar com os diversos problemas que surgem. Além disso, todo o sistema católico romano de casuística, de muitas maneiras também, trata deste problema em particular. Assim, houve no passado grande e rica literatura sobre este assunto, mostrando com isso como na subsequente história da Igreja Cristã, a coisa contra a qual o apóstolo advertiu estes efésios é um problema que reaparece constantemente. Por outro lado, um fato surpreendente quanto à vida e ao testemunho dos cristãos desde cerca de 1880, e me refiro particularmente à vida cristã evangélica, ou seja, conservadora, é que pouquíssima literatura dessa espécie tem sido produzida. Por que será que aquilo que foi tão característico da época dos puritanos e que produziu aqueles livros que foram tão lidos e utilizados pelos que se acharam sob a poderosa influência do avivamento evangélico do século XVIII e que continuaram sendo lidos até 1860 ou 1880, de repente acabou? Livros que eram reimpressos constantemente já não foram mais reimpressos, e nem foram substituídos por outros. Ninguém mais parecia preocupado com este conflito contra os principados e potestades, nem com a maneira de resistir às astutas ciladas do diabo. Parece-me haver só uma explicação para o declínio do interesse por este assunto.
é que apareceu um tipo de ensino sobre a santidade, sobre a santificação que não dá lugar a este aspecto da verdade. Esse tipo de ensino baseia-se num único princípio, repetido continuadamente, com a pretensão de que somente ele pode solucionar todos os problemas. Toda a vida cristã foi reduzida a render-se a Cristo, entre aspas, e a permanecer em Cristo, entre aspas. Ao ensino apostólico sobre a luta contra o diabo, pouca consideração tem sido dada. Essa mesma omissão parece-me explica, de certo modo, as condições atuais da igreja cristã, com a sua espiritualidade superficial. Isso representa a incapacidade de compreender a verdadeira natureza da vida cristã. O conflito em que estamos colocados e, portanto, a absoluta necessidade de revestir-nos do poder do Senhor e de vestir-nos peça por peça, com toda a armadura de Deus. Recordo vividamente o que me disseram lá pelo ano de 1941. Um amigo meu me disse que sua esposa era um excelente casal evangélico. Leu um livro extraordinário que a divertiu muito. Ela o achara fantasioso e quase ridículo. Acontece que o livro era Cartas do Inferno, The Screwtape Letters, de C.S. Lewis. Ali estavam dois evangélicos que se haviam tornado tão alheios ao ensino sobre as ciladas do diabo que, quando leram um livro que trata desse assunto, consideraram-no uma brincadeira. Estavam admirados com o que lhes parecera uma caricatura da vida cristã. Achavam que o autor o escrevera só para divertir e distrair os leitores. Mas C.S. Lewis tinha passado por uma experiência pessoal e era bem versado, especialmente em literatura alegórica, incluindo Bunyan, e tinha chegado a ver a significação deste aspecto da vida cristã. Ele compreendera que essa é uma parte vital e essencial da vida do cristão, enquanto neste mundo. Contudo, nós ficamos tão distanciados disso que seu livro foi tido como puro entretenimento. Vemos, pois, a urgência de prestar atenção neste aspecto da verdade cristã. Primeiramente, devemos fazer uma abordagem geral do assunto para podermos ver como o diabo, com toda a sua astúcia e sutileza, pode atacar-nos em certas áreas. Há algumas grandes palavras de advertência no Novo Testamento que servem como uma introdução perfeita do nosso tema e que deveriam abrir os nossos olhos para o caráter das astutas ciladas do diabo. A primeira é vigiar, vigiai. O Senhor Jesus empregou essa palavra muitas vezes e também os apóstolos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios 16, 13. Vigiai logo sugere que há um inimigo muito astuto. Um exército em ação guerreira sempre tem que colocar as suas sentinelas, os seus vigias, em posição, pois nunca se sabe o que o inimigo está prestes a fazer. Você não deve supor que, porque é noite, ele não pretende fazer nada. Ele poderá tirar vantagem da cobertura da escuridão. Assim, o exército coloca sentinelas que devem marchar para diante e para trás. É necessário vigiar em todas as direções, dia e noite, sem interrupção. Da mesma maneira, falharmos na vigilância, deixarmos de cuidar disso e daquilo, abre para o diabo uma brecha e tanto. Muitos são derrotados pelas ciladas do diabo, simplesmente porque nunca falam sobre o diabo. Não vigiam, dizem eles. Eu já fui salvo, tudo está bem. Eu estou em Cristo, estou descansando nele. Não há necessidade de vigiar, ele vela por mim. Tudo que tenho que fazer é manter meus olhos fixos nele. Eles não estão vigiando o inimigo, não estão alerta quanto às ciladas do diabo. Não se dão conta de que estamos numa grande guerra. É apenas uma questão de descansar. Todo problema já está resolvido, não há nada mais que fazer. E naturalmente o resultado é que, deixando de atentar para a exortação do Novo Testamento à vigilância, constantemente repetida, eles são apanhados e derrotados. A exortação subsequente refere-se à própria palavra. O apóstolo Paulo tem todo o cuidado de dizer a Timóteo que em certos aspectos era fácil presa para o diabo, que persistisse em ler.
1 Timóteo 4,13, e não esquecesse as Escrituras que disse ele, podem fazer-te sábio para a salvação. 2 Timóteo 3,15. É constante a exortação para a leitura das Escrituras. De fato, cada uma dessas epístolas do Novo Testamento foi escrita por causa deste mesmo conflito e com a finalidade de ajudar as pessoas a detectar e a frustrar as ciladas do diabo. Portanto, se negligenciarmos a leitura da palavra, certamente seremos vencidos por ele. Este é um dos meios de vigiar, talvez o melhor. Na Bíblia nos é dado ensino que nos adverte sobre os vários meios pelos quais o diabo pode vir a nós. Nela temos um autorizado relato de suas maquinações, de suas ciladas e de sua astúcia. E quanto mais você souber estas coisas, mais facilmente e com mais rapidez poderá detectá-lo em seus primeiros movimentos e poderá resistir-lhe. Assim, a leitura da palavra é essencial, e os cristãos que não se mostrarem diligentes nessa leitura estarão mais sujeitos a emaranhar-se nas astutas ciladas do diabo. Na palavra, aprendemos sobre as heresias que estivemos estudando, as causas de cisma e todos os outros males que o diabo promove. Também nos é dada a instrução pormenorizada sobre o que ele procura fazer a cada um de nós, um por um, de maneira mais pessoal. É-nos dito que examinemos tudo, 1 Tessalonicenses 5,21, não para darmos crédito a todo o Espírito, mas para provarmos os Espíritos, 1 João 4,1. Nunca estaremos capacitados a fazê-lo se não conhecermos a palavra e o seu ensino. Assim, estimulando-nos a não lermos a palavra de Deus, o diabo vem com toda a sua astúcia. É interessante notar de passagem que em sua obra Cartas do Inferno, The Screwtape Letters, C.S. Lewis não trata desta questão de leitura da palavra. Esse é um ponto significativo que revela um real defeito de seu ensino. O chefe dos maus espíritos a respeito de quem Lewis escreve não dá nenhuma instrução aos seus emissários para impedirem os crentes de lerem a palavra. Todavia, esta é uma das suas principais armas, como veremos mais tarde. Outra exortação neotestamentária diz respeito à oração. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, diz o Senhor em Mateus 26:41. Diz ele ainda que os homens devem orar sempre e nunca desfalecer, como está em Lucas 18:1. Se você não orar, desfalecerá, diz o apóstolo Paulo. Orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. Nunca pare de orar, ore sempre. Diz ele que essa é a única maneira pela qual você pode continuar avançando. Vemos isso também aqui em Efésios, capítulo 6, no final dessa porção particular que estamos estudando. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. É certamente óbvio que o Novo Testamento nos diz que devemos orar continuamente e que negligenciar a oração nos expõe imediatamente a todas as astúcias e sutilezas do diabo. Mesmo nosso Senhor passava muito tempo em oração. Ele o fazia para fortificar-se, para manter comunhão com Deus e para receber luz e instrução e ser abençoado em seu espírito. E assim nos é dirigida essa constante injunção e exortação para sermos perseverantes na oração, conforme Romanos 12:12. A tempo e fora de tempo. Negligência nisto imediatamente nos expõe às astutas ciladas do diabo. A última coisa que mencionarei é o autoexame. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13:5. Sua exortação é dirigida aos crentes, mas isso não é mais praticado. Não cremos mais no autoexame. Dizemos, você não deve olhar para si mesmo. Olhe para o Senhor. Se você olhar para si próprio, irá sentir-se miseravelmente mal. Olhe para o Senhor, olhe sempre para fora de si mesmo. Contudo, como veremos, negligenciar o autoexame é provavelmente uma das causas principais da derrota na vida cristã.
Se o diabo conseguir enfraquecer a nossa vigilância, tudo ficará bem do ponto de vista dele. Se ele nos fizer negligenciar a leitura e o estudo da palavra e a compreensão da palavra, será ótimo para ele. Se ele nos fizer negligenciar a oração, desfaleceremos, e nessa condição seremos presa fácil e indefesa. A negligência do autoexame levou ao péssimo estado da igreja em Laodiceia. Aqueles crentes achavam que iam bem e se julgavam ricos, mas na realidade eram desgraçados miseráveis, pobres, cegos e nus, conforme Apocalipse 3,17. Não haviam examinado a si mesmos, ignoravam que eram cegos, não se davam conta de que estavam nus. Não há nada mais terrível do que negligenciar o autoexame. Assim, o diabo, com as suas astutas ciladas, vem até nós e faz o máximo que pode para desanimar-nos em cada um destes pontos especiais. Portanto, as perguntas que devemos fazer a nós mesmos são: como nos saímos à luz deste autoexame? Estamos vigiando e vigiando em oração? Somos diligentes na leitura da Bíblia? Costumamos examinarmos a nós mesmos? Já fizemos um inventário espiritual para ver em que pé estamos? Qualquer ensino ou qualquer conceito que acaso sustentemos, que desestimule qualquer dessas atividades ou leve a uma realização superficial de qualquer delas, é uma manifestação das ciladas do diabo. Se você realmente acredita que ler apenas uns poucos versículos e um curto comentário deles numa questão de 5 minutos e dizer uma breve palavra de oração são adequados ao seu dia, então lhe digo que você não sabe coisa alguma sobre as ciladas do diabo. Não é esse o método do Novo Testamento. Não tem sido esse o veredito dos santos no transcurso dos séculos. Entretanto, uma espiritualidade superficial imagina que isso é suficiente. Já li a minha porção e tive a minha hora tranquila. Vai tudo bem, devo prosseguir. Sem ter ciência de uma estagnação da alma, sem ter ciência da falta de crescimento, sem ter ciência de uma superficialidade espantosa, esse tipo de vida é uma clara ilustração do sucesso das ciladas do diabo. Ele veio como um anjo de luz dizendo: isso é suficiente, basta um pouco. Outros não leem nada, você está realmente indo muito bem. Há muitos cristãos nominais que nunca leem as Escrituras. Você é um leitor das Escrituras. Tudo vai bem com você. E porque você leu tão somente uns poucos versículos, ele o persuadiu de que você leu verdadeiramente as Escrituras e conhece a palavra de Deus. Tudo que estimula uma realização superficial de qualquer dessas coisas é sempre uma manifestação das astutas ciladas do diabo. Prossigamos e consideremos, no entanto, os caminhos pelos quais o diabo o ataca. Esta é, depois de tudo, uma questão de estratégia. Nada é mais importante numa guerra do que considerar as linhas de ataque. Antes das últimas guerras, os franceses tolamente interromperam a sua linha Maginot em Sedan e negligenciaram suas defesas nesse ponto em diante, ao longo da fronteira belga para o mar, não se dando conta de que os alemães sempre vêm através da região norte daquele ponto e o provável era que sempre o fizessem. Se negligenciarmos um exame das rotas de ataque, é óbvio que provavelmente seremos derrotados. O diabo segue certas rotas com muita regularidade. Esperto como é, todavia lhe falta originalidade neste aspecto. Primeiro, a mente é a principal rota, porque de muitas maneiras é a mais importante. Se ele nos enganar nela, estaremos errados em toda parte, porque a coisa mais elevada do homem é a sua mente. Depois também ele segue a linha da experiência. Essa é outra grande esfera da nossa vida, na qual não nos preocupamos tanto com o entendimento intelectual e com a formulação da verdade, mas sim com um aspecto mais experimental. Uma boa parte das nossas vidas é vivida nos domínios da experiência, sentimentos, sensações, sensibilidades, desejos, disposições e estados. Isto é mais elementar do que a mente. Devemos estar lutando sempre para conseguir o domínio sobre essa esfera, fazendo uso da mente e do entendimento.
Não fazê-lo explica muito dos nossos problemas. Assim, o diabo nos ataca no campo das nossas experiências. Uma terceira área é a esfera da prática. Nosso comportamento, nossa conduta, as coisas que fazemos e as que deixamos de fazer. E o que de fato fazemos na prática depende em grande medida da mente e da experiência. É-nos de vital importância compreender que o diabo nos ataca nessas três áreas. Ele não se limita a uma rota. Não devemos supor que ele sempre vem pelo mesmo caminho. Se você se preparar para resistir-lhe somente numa frente, certamente ele virá por outra senda. Se por assim dizer você estiver protegendo a porta da frente, ele virá pela porta dos fundos. Se você pensar que ficou livre dele pelas janelas da fachada, ele virá pelas janelas de trás. Ele vem de todas as direções concebíveis. Não é para causar surpresa que o apóstolo diga: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, não apenas um, mas miríades deles, contra as potestades, em número quase interminável, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essas expressões explicam por que tenho procurado, a duras penas, dar uma descrição daquilo que a Bíblia nos diz sobre o caráter deste inimigo, o número de emissários, as agências, as formas, os disfarces, as diferentes aparências. Quase impossibilitam a descrição. Eles podem investir contra nós em qualquer ponto e de toda e qualquer maneira. As três principais rotas ou linhas que lhes dei podem ser subdivididas quase interminavelmente. Subsequentemente, é interessante observar como o diabo utiliza essas três principais linhas de ataque e, de novo, é possível fazer-se uma ampla classificação. Primeiro, ele produz desequilíbrio entre estes três aspectos da nossa vida. E segundo, tomando-os individualmente, ele nos faz dar atenção de mais ou de menos a cada um deles. Naturalmente, o diabo varia os pormenores do mecanismo. Seu modo de atacar faz-me lembrar alguns tipos de fechadura que se instalam nos automóveis para evitar assalto ou roubo. Uma firma projetou fechaduras de segurança que têm até 3.000 combinações possíveis. Semelhantemente, embora, quanto ao diabo, só haja um princípio subjacente, por assim dizer, as variações dentro desse princípio podem ser quase inumeráveis. Comecemos com a primeira linha de ataque, as ciladas do diabo, quando postas em ação para produzir desequilíbrio na vida cristã, como entre a mente, a experiência e a prática. Não há manifestação das ciladas do diabo mais frequente ou mais rendosa do que esta. Na verdade, ao tratarmos das heresias, da apostasia, do cisma e das seitas, vimos que cada qual resulta, em última instância, de uma ênfase unilateral em algum ponto ou de algum modo. As seitas prosperam com base no desejo de experiência. Muitos cismas resultaram da falta de equilíbrio em questões ligadas à mente e ao intelecto. Assim, o diabo dá particular atenção a este aspecto, seu desejo de produzir desequilíbrio. A questão de equilíbrio é de grande importância em todas as esferas da vida cristã. Mesmo fisicamente, é importante determinar a soma certa de tempo e de atenção que se deve dedicar à mente e ao corpo. Negligencie o corpo e a mente acabará não funcionando muito bem. Ou veja a questão do regime alimentar, tão em voga hoje. É importante ter uma dieta balanceada, não este ou aquele ingrediente em demasia, porém todos os ingredientes na proporção certa. Se você quiser ser realmente sadio, o mesmo equilíbrio é válido em outras direções. Quando estamos cuidando da defesa do nosso país, precisamos saber quanto colocar no exército, quanto na armada e quanto na força aérea. E devemos ter em vista a necessidade de constante mudança, mas sempre devemos manter um equilíbrio completo entre os diversos serviços. A mesma coisa vale na vida cristã. Como o diabo sabe muito bem e procura conseguir que fiquemos desequilibrados. Pode-se comparar a vida cristã com um banco de 3 pés.
As 3 pernas do banco deverão ter igual comprimento, se você quiser manter o equilíbrio e sentar-se confortavelmente. Há alguns que se deixaram persuadir de que devem dar exclusiva atenção à mente, apenas ao conhecimento. Chamamos-lhes intelectuais, interessam-se pelas ideias. Nada lhes importa, senão o conhecimento, e eles passam o tempo lendo, estudando e reunindo grande soma de conhecimentos. Eles tendem a desprezar os sentimentos e as emoções. São homens de intelecto, conhecimento e entendimento, e menosprezam o aspecto experimental. Quanto à prática, eles não negam que é importante, todavia estão ocupados demais lendo para preocupar-se muito com isso. O diabo tem feito muito estrago na igreja em geral, bem como em vidas individuais, muitas vezes através dos séculos, produzindo uma espécie de escolasticismo. É interessante traçar um gráfico da história da igreja. Talvez se comece com um grande avivamento, um derramamento do Espírito de Deus, com grande luz e entendimento, seguindo-se a prática e experiências maravilhosas. Depois é provável que certos excessos tendam a ocorrer, de modo que os líderes com razão começam a dizer: agora precisamos ter ensino, precisamos ter o controle deste desenvolvimento, precisamos ter a mente iluminada. Assim dão grande ênfase ao ensino, e muitas vezes em menos de um século ver-se-á um escolasticismo completamente morto e seco, a passar o tempo todo discutindo minúcias e refinamentos. Foi produzido um sistema perfeito, só intelecto, apenas a mente. As grandes e vívidas doutrinas se enrijeceram, dando num escolasticismo estéril e completamente sem valor. Pode haver muito alarde quanto à ortodoxia, mas o sistema está morto. Nunca se vê em conversões. Os cristãos não são edificados pela verdade e não se comovem com ela. Tudo veio a ser pura questão de intelecto. Este é um perigo muito real, um perigo para cada um de nós. Há muitos cujo conceito do cristianismo é puramente intelectual. Foi o que se deu com Lord Melbourne, o primeiro a servir como primeiro-ministro da Rainha Vitória. Disse ele certa ocasião: vamos ficar em maus lençóis se a religião começar a ser pessoal. Essa atitude é típica. Ir à igreja faz parte da rotina social. Naturalmente, adorar a Deus é certo, mas não se deve tornar isso numa coisa pessoal. E por certo, a mesma maneira de ver ocorria no século XVIII. A principal acusação feita a Whitefield e aos Wesley e outros metodistas era a acusação de entusiasmo. As autoridades civis argumentavam que o cristianismo tem alta dignidade, é a coisa mais ordenada do mundo e que estes metodistas estavam ficando muito vibrantes com a sua religião e lhe estavam dedicando um entusiasmo indesejável. Por isso tentaram sustar a pregação feita por aqueles homens de Deus, que eram cheios do Espírito Santo. Ora, isso pode acontecer com qualquer de nós, e tende a acontecer particularmente com alguns de nós. Inclinamo-nos a ser puro intelecto, a ser girinos espirituais, só cabeça, sem nenhum corpo de verdade e inteiramente destituídos da simetria que deve caracterizar a vida cristã. Outro perigo é que algumas pessoas colocam toda a ênfase na experiência, só se interessam pelas emoções e pelos sentimentos. Vejam aquelas pessoas, dizem elas, parecem ter a cabeça repleta de conhecimento, porém são pessoas inúteis. Parece que nunca sentem nada, estão sempre falando de doutrinas, mas falam delas como se falassem de geometria. Não se comovem com elas. Por que não se expandem às vezes? Por que não se soltam? Por que não sentem alguma coisa? Tais pessoas acham que uma reunião não terá valor se não der livre curso a gritos e exclamações, a uma espécie de motim das emoções. A resposta é que a emoção é uma parte vital da fé cristã. Entretanto, o emocionalismo não. O diabo sempre tenta fazer com que nós reajamos exageradamente. O primeiro grupo tem tanto medo do emocionalismo que esmaga totalmente a emoção. E o terceiro grupo, que ainda estudaremos, tende a fazer a mesma coisa. Contudo, os membros do segundo grupo só pensam no cristianismo em termos daquilo que eles sentem, sensações e sensibilidades.
Não estão interessados na exposição da verdade, não querem saber de entendimento. Mas se são levados a sentir alguma coisa e se emocionam vivamente, então acham isso maravilhoso. Só buscam emoções, sentimentos, julgam todas as coisas unicamente por esse padrão. E que pena, muitas vezes essa tendência é incentivada. Deliberadamente se fazem certas coisas com o fim de produzirem sentimentos, cânticos, bater palmas, altas exclamações, ilustrações comoventes atingindo diretamente as emoções, pressão sobre as emoções. Por estes meios o diabo entra e faz que o povo cristão perca o equilíbrio. Quantas vezes tem acontecido isso? Todos estamos sujeitos a desequilibrar-nos, uns mais que outros. Ainda outro perigo se acha na esfera da prática. Vamos tratar aqui das pessoas que não se interessam por teologia e doutrina e que desconfiam dos emotivos. São pessoas de cabeça fria que dizem que o que é preciso é que façamos alguma coisa. Com o mundo sendo como é, dizem elas, o que é que você está fazendo quanto a isso? Você pode ter as suas teorias, se lhe agrada, mas eu estou interessado em fazer algo para endireitar as coisas. Assim, toda a ênfase desses elementos recai na prática, na conduta, no comportamento, na moralidade. Eles não têm gosto pela leitura, nem pelo estudo de doutrina, nem por pessoas cheias de entusiasmo. Entendem que o homem que realmente vale a pena na vida é o que realiza coisas, que cumpre a palavra, o homem honesto, bom, de alto nível moral, o homem que faz o bem. Que valor tem a prédica que trata de coisas elevadas enquanto tantos problemas estão nos pressionando por todos os lados, os estadistas frustrando as nossas expectativas, o choque entre as nações e os problemas internos das nações? Por que não faz alguma coisa? É o que perguntam. Daí gastarem o seu tempo fazendo coisas e imaginam que isso compõe a soma total do cristianismo. São estas, pois, as vias e maneiras pelas quais o diabo, com os seus ardis, entra em cena e põe abaixo o equilíbrio. As Escrituras sempre se caracterizam pelo equilíbrio. Façam uma análise de cada uma das epístolas do Novo Testamento e verão que geralmente elas começam com uma saudação preliminar, afetuosa e repassada de amor. Esta é seguida por uma exposição de doutrina, lembrando aos leitores diferentes aspectos da verdade. Depois encontramos o vocábulo portanto, ou seu equivalente, e se seguem a aplicação e a prática. A regularidade com que isto ocorre é deveras notável. É a grande característica do ensino bíblico. Todo lado, aspecto e parte do homem é atendido. Portanto, se nos falta este equilíbrio, não estamos em harmonia com o modelo bíblico. Outro grave resultado que decorre desta falta de equilíbrio é que ela mostra que a pessoa em questão foi totalmente incapaz de ver a relação inevitável existente entre os três aspectos e, portanto, está errada quanto aos três. Se você tiver a visão correta da verdade, terá que senti-la. Se não a sentir, será porque não tem a visão certa. Você crê de fato que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele entregou o seu corpo para ser moído e o seu sangue para ser derramado para que você fosse perdoado? Você afirma que essa é a sua crença, que você aceita o conceito vicário, substitutivo da expiação, e crê que o Filho de Deus o amou até esse extremo. Se você disser que não sentiu nada em decorrência dessa sua fé, eu lhe digo que você não crê nisso, que você não chegou a ter a visão da fé, pois tão maravilhoso, tão divino amor requer a minha alma, a minha vida e todo o meu ser. O que me acontece quando medito na espantosa cruz? Fico sentado numa disposição de calmo intelectualismo impassível? Certamente, se de fato compreendi o seu significado, ao contrário, digo: meu lucro maior considero perda, e desdém derramo sobre o meu orgulho. Se você realmente teve a visão dessa verdade, não poderá deixar de sentir-se comovido até as profundezas do seu ser. E não somente isso, decidirá fazer algo a respeito. Tão maravilhoso, tão divino amor, requer a minha alma e minha vida e todo o meu ser.
Se você crê que Cristo morreu desse modo para salvá-lo do pecado, poderá continuar no pecado? Isso não é lógico, para dizer o mínimo. Assim, de nada vale você dizer que crê nessa grande verdade, se os seus sentimentos não estiverem engajados nela, se você não se sentir tocado emocionalmente e se também você não se sentir movido a agir. A falta de equilíbrio indica uma total incapacidade de enxergar a inevitável relação existente entre os três: intelecto, emoção e ação. Mais grave ainda, porém, a falta de equilíbrio implica nossa insubmissão ao método pelo qual Deus trata o homem e o liberta. O método de Deus consiste em tratar do homem completo, integral, e aí está o ponto em que o cristianismo difere das seitas. Estas nunca tratam do homem completo, só tratam de partes dele. Tudo que é falso só trata de aspectos parciais. A glória do método cristão e, portanto, o teste mais exaustivo sobre se você crê no Evangelho ou não, é que ele abrange a totalidade do seu ser e envolve o homem completo. Se não acontece isso com você, algo está errado. O diabo o derrotou com as suas artimanhas. Assim, se alguém me diz não estou interessado em meus sentimentos, tudo o que lhe digo é: muito bem, o que você pensa quanto à sua salvação é somente seu, não é de Deus. Deus se ocupa tanto da salvação dos seus sentimentos como da salvação da sua mente. E mais, se alguém disser não posso ser perturbado pelo que faço na prática, dar-lhe-ei uma resposta parecida com a anterior. O nosso homem velho foi com ele crucificado, escreve Paulo em Romanos 6,6. Para quê? Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Por outro lado, se alguém disser não estou interessado em teologia e doutrina, e no árduo estudo destas epístolas, eu lhe direi: você pode não estar, mas tudo que tenho para dizer-lhe é que você está pondo de lado, desprezando e rejeitando o que Deus providenciou para você. Você não tem direito de dizer que não está interessado em adquirir entendimento da sua palavra. Deus lhe deu a mente, e se você não estiver usando e não se disciplinar para estudar as Escrituras e para ler tudo que puder que o ajude a entender as Escrituras, você estará recusando e rechaçando a própria dádiva de Deus e o estará insultando. O método de salvação de Deus é salvar o homem todo, e não simplesmente partes dele. Não temos direito de escolher e pegar isto e aquilo. O método de salvação de Deus em Cristo abrange o intelecto, as emoções, o coração, a vontade, o entendimento, as sensibilidades, a experiência, a prática, tudo. O homem completo, até mesmo o corpo, afinal. E se escolhermos e pegarmos isto e aquilo, estaremos insultando a Deus e lançando em seu rosto um dos seus dons e um ou outro aspecto da sua grandiosa salvação. Finalmente, esta falta de equilíbrio significa que, de um modo ou de outro, estamos difamando o Evangelho e o nome de Deus. O propósito de Deus é produzir novos homens, feitos à imagem de Cristo e dotados do equilíbrio que a sua palavra mostra entre a mente, a experiência e a prática. Fomos destinados a ser semelhantes a Ele, a amoldar-nos à sua imagem. E se formos cristãos claudicantes, cristãos desequilibrados, truncados, estaremos dando má reputação à obra de Deus em Cristo. Estaremos deixando de glorificá-lo como deveríamos. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, diz o apóstolo Paulo, e no vosso espírito. 1 Coríntios 6:20. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Colossenses 3:17. E ainda quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. O homem, em sua integralidade, a sua personalidade completa, deve dedicar-se a seu serviço. E se falharmos nessa questão, não estaremos somente sucumbindo às ciladas do diabo, estaremos depreciando a glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não há nada mais maravilhoso, repito, quanto a esta salvação do que o seu equilíbrio perfeito. O cristão é aquele que sabe em quem tem crido. Ele pode dar a razão da esperança que nele há, conforme 1 Pedro 3,15. Ele se alegra com a verdade e se regozija no Senhor Jesus Cristo, com gozo inefável e glorioso.
1 Pedro 1:8. E ao mesmo tempo faz o máximo que pode para ser santo, porque Deus é santo. Ele tem uma visão da glória eterna que o aguarda no porvir, e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João 3:3. Por isso, necessariamente, um dos principais objetivos do diabo é pôr abaixo o equilíbrio e fazer que nos concentremos num aspecto só, excluindo os outros. O método verdadeiro consiste em sermos total e completamente, sempre, unicamente e totalmente por ti.